A teledistância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, executado pela Humana Brasil em parceria com a CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado da Bahia, parceria mais forte e recursos do Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais. Vamos para a videoaula. Olá a todos, meu nome é Jorge Lucas, sou técnico em agropecuária, faço parte da Humana para o Brasil e atendemos alguns convênios do projeto Bahia Produtiva, como você já sabe. E nossa videoaula de hoje vai ser sobre boas práticas na manipulação do pescado. E temos uma convidada mais que especial, que é a Jamile, que é engenheira de pesca. A palavra é com você, Jamile. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jamile Cunha, eu sou engenheira de pesca e nessa aula eu vou apresentar informações importantes sobre boas práticas de manipulação que poderão ajudá-los a melhorar a conservação, durabilidade e qualidade do produto, valorizando assim o seu pescado. Então, vamos para a nossa videoaula. Bom pessoal, hoje vamos abordar um pouco sobre algumas medidas que todos os manipuladores de alimentos devem tomar para que atendam às exigências de qualidades necessárias para a produção de alimentos. O trabalho como manipuladores de pescados e mariscos é fundamental para garantir alimento para a população, mas esses alimentos eles precisam ser seguros e capazes de proteger e fortalecer a saúde do consumidor. O fornecimento de alimentos seguro ao consumidor e sem micro-organismos e outras substâncias perigosas que causam doenças continua a ser um desafio, mas isso pode ser superado com algumas técnicas simples, chamadas de boas práticas. Com essas medidas simples, vocês estarão valorizando o produto e poderão assim gerar mais lucros. O que são essas boas práticas? Boas práticas são as normas de procedimentos que devem ser obedecidas para atingir um determinado padrão de identidade e qualidade de um produto na área de alimentos. Em outras palavras, são cuidados que devemos ter desde a captura até a comercialização do pescado, para produzir um alimento de qualidade, duráveis e que não prejudique a saúde do consumidor. Esse processo de boas práticas ele deve estar dentro de todo o processo da cadeia produtiva do pescado, que vai desde a captura, a evisceração, o armazenamento, a venda, o transporte também, até chegar à mesa do consumidor. Então, durante todo esse processo, o pescado ele pode ser manuseado por muitas pessoas. Então, cada um deve ser responsável por não deixar que os alimentos percam essa qualidade e estraguem. E para que isso aconteça, é importante que as boas práticas estejam presentes em todos os momentos, desde lá da captura até que esse alimento chegue na mesa do consumidor. Os objetivos, então, das boas práticas é evitar a ocorrência de doenças transmitidas pelos alimentos e fazer com que os alimentos se conservem por mais tempo, diminuindo assim a presença de contaminantes no pescado. Então, como é que acontece essa contaminação do pescado? A contaminação ela pode ocorrer com a presença de qualquer material estranho que não pertence ao pescado e que pode gerar 3 tipos de perigos, que são os perigos químicos, os físicos e os microbiológicos. Esse primeiro perigo aqui é o perigo químico. Eles são as contaminações por químicas, são através de produtos de limpeza, também pode ser por medicamentos, quando a gente passa o perfume vai manipular o alimento também, ou então o excesso de detergente que não foi retirado direito na lavagem dos utensílios, metais tóxicos também, como por exemplo mercúrio, vazamento de petróleo. E por isso que também é muito importante evitar a captura de pescado em regiões onde haja possibilidade de contaminantes químicos na água. E também é muito importante que a gente tenha o cuidado na hora de higienizar os utensílios para que não tenham esses componentes químicos presentes, para não ter esse tipo de contaminação.
O segundo tipo de perigo é o perigo físico, né, que pode ser as espinhas de outros pescados, os ossos, plásticos, pedaços de rede, nylon, a casca de alguns mariscos, né, que às vezes, né, pode ficar, pedaços de insetos, cabelos, unhas também, pedras. Né. Aqui nessa imagem a gente pode ver que tem pedaços de um inseto, né, e também algumas pedras aqui, né, que geralmente, antigamente, encontrava bastante pedras nos feijões. Né. Então, isso são perigos físicos, né, que pode até machucar o consumidor, né, quando ele estiver comendo esse produto. E o terceiro tipo de perigo é o perigo microbiológico, né, que são que acontece através de micróbios ou micro-organismos. Né, e eles são conhecidos como as bactérias, os fungos, os vírus, parasitas, os vermes. Né. Então, esse conjunto de perigos, ele vai levar à contaminação do pescado. Né? E a gente sabe que o pescado é um produto muito perecível, né? Ele estraga mais fácil do que os outros tipos de carne. Né? E isso acontece principalmente porque as suas características favorecem a contaminação mais rápida, principalmente por esse tipo de perigo microbiológico. Né? E esses são os perigos mais perigosos, que podem causar muitas doenças pelo alimento. Né? Então, vamos ver um pouquinho o que são esses micro-organismos, né? O que são esses micróbios que causam tantos perigos assim para a nossa saúde. Eles são seres vivos tão pequenos que em geral só podem ser vistos com o auxílio de microscópios, né? Que são aqueles aparelhos com lentes de aumento. Então, estão presentes em todos os lugares, até em nós mesmos. Né? Mas tem alguns lugares que eles são mais propícios de serem encontrados, como por exemplo nas fezes, em águas contaminadas, nos solos também, através de insetos, ratos, baratas, animais domésticos também, né? E, como eu disse, até em nós mesmos, né? Nas pessoas, nos nossos intestinos, na nossa boca, nariz, mão, unhas, pele, cabelo também, né? E existem 3 tipos de micro-organismos, né? Eles são considerados em 3 tipos. O primeiro são os considerados bons, né? Eles são aqueles que ajudam a produzir alimentos e bebidas, como por exemplo o queijo e iogurte também. Né? Outros micro-organismos são considerados já inoportunos, eles estão dentro do segundo tipo, né? Que são responsáveis pelo mau cheiro, gosto ruim, aparência de comida podre, mas em geral eles não causam tantas doenças assim. O perigoso mesmo são esses do terceiro tipo, que são os patogênicos. Né? Eles são mais perigosos, a gente precisa ter mais cuidado, ter mais medo, porque eles não fazem com que o alimento cheire mal, né? Não estragam o alimento assim aparentemente. Então acaba que a gente ingere esses alimentos sem saber que eles estão contaminados. E por isso podem causar várias doenças graves, né? Como dores de estômago, vômitos, diarreia, febre e até a morte. Né? E existe mais de 250 doenças transmitidas por alimentos através desses micro-organismos. Né? Então, a aparência, o sabor e o cheiro do pescado, eles podem indicar que não está tudo muito bem, mas eles podem, mesmo estando com tudo certinho, estar contaminado com esses tipos de micro-organismos patogênicos. Então, para causar doenças, é preciso que esses micro-organismos, né, os micróbios, eles se multipliquem até formarem um grande número nos alimentos. Né, e eles se multiplicam muito rápido quando tem água, alimento e calor. Então, quando as condições de alimento são ideais para esses micróbios, eles se multiplicam muito rápido. Para vocês terem uma ideia, uma bactéria, né, pode originar 4 milhões de bactérias em 7 horas. Então,
se eles estão em um local onde tem água, alimento e calor, é tudo ideal para eles se multiplicarem. Uma bactéria em 7 horas vão gerar 4 milhões de bactérias. Aí por isso que o pescado é considerado muito perecível, pois todos os nutrientes necessários para que os micróbios cresçam e se multipliquem estão presentes dentro do pescado. Então, dessa forma, o pescado ele se estraga rápido e por isso é muito importante ele ser mantido sempre em baixas temperaturas, até o momento do seu preparo, através de gelo, então colocar em refrigerador, em congelador. É muito importante a presença do gelo no pescado. Daí os micro-organismos prejudiciais à saúde, eles podem se multiplicar rapidamente, como eu disse, e principalmente nessas temperaturas aqui, que é considerado as temperaturas ambientes. Essa temperatura de 5 graus Celsius até 60 graus Celsius é considerada a zona de perigo. Nessa temperatura, os micro-organismos eles se multiplicam muito rapidamente. Mas esses micro-organismos eles não gostam tanto do frio, em temperaturas menores que 5 graus Celsius. Nessas temperaturas eles adormecem, então se eles adormecem eles não podem se multiplicar, por isso a importância do frio, do gelo no pescado. Mas também eles não gostam de temperaturas muito altas, acima de 60 graus Celsius eles morrem, então eles também não gostam tanto dessa temperatura muito alta. Gostam mesmo aqui dessa faixa, dessa zona de perigo, que é entre 5 e 60 graus Celsius, que é onde eles se multiplicam muito rápido. Então, dessa forma, a gente pode perceber a importância do frio e do gelo para o pescado. Então, quanto antes o pescado for colocado no frio, se for lá desde a captura, tendo gelo no barco, a durabilidade desse pescado ele vai ser maior. E, consequentemente, causa menos doença, porque os micro-organismos eles ficam adormecidos, então eles não se multiplicam. Vale lembrar que o pescado cru, assim capturado, ele apresenta uma grande quantidade de micro-organismos, mas com o cozimento este número ele diminui, pois o calor do cozimento dos alimentos é capaz de matar a maioria dos micro-organismos. Só que os cuidados com o alimento ele devem continuar mesmo após o cozimento, pois novos micro-organismos eles podem voltar a aparecer. E também temos que ter cuidado com aqueles pescados que não passam por nenhum processo de cozimento. Então aqui entra novamente essa importância do armazenamento adequado com o gelo. Essa distribuição do gelo ela é muito interessante, porque a gente não pode simplesmente pegar uma caixa plástica, colocar o gelo embaixo e por cima o pescado, porque só a parte de baixo do pescado ela vai estar recebendo esse ar frio. Então essa dinâmica de gelo ela é muito interessante, porque tem que ser realmente uma camada de gelo, outra camada de peixe, outra camada de gelo, para que o peixe ele possa estar todo envolvido por gelo. Então ele tem que estar com gelo por todos os lados. E também é muito importante a gente falar um pouco sobre a água utilizada para esse pescado, para fazer esse gelo, porque a água ela tem que ser uma água de boa qualidade, tem que ser uma água potável, não pode ter sujeira, não pode ter terra. Então a água ideal para fazer o gelo é aquela água que a gente pode beber. Então é bem importante a gente ter esses cuidados também com o gelo, porque não adianta fazer um gelo com água que não é potável, uma água contaminada. Então vamos falar agora um pouquinho dos passos de boas práticas de manipulação do pescado. O primeiro passo é a lavagem da pele do pescado para a retirada do muco superficial. Esse muco ele tem uma grande quantidade de micro-organismos e deve ser retirado o quanto antes. Se puder ser retirado até no próprio barco, melhor ainda.
O segundo passo é retirar as vísceras. Com essa prática, a gente garante um maior tempo de qualidade, pois nas vísceras também há muitos micro-organismos. Então, quanto antes retirar as vísceras, também mais tempo esse pescado ele vai ter durabilidade. O terceiro passo é o acondicionamento no gelo. Lembrando mais uma vez a qualidade da água para fazer o gelo, tem que ser uma água potável. E o quarto passo é evitar a contaminação cruzada. A contaminação cruzada, ela é a transferência de micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos que podem causar uma doença, de um alimento contaminado para um outro alimento que não esteja contaminado. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem que a gente tem alimentos crus, temos algumas verduras, temos algumas folhas, e a gente também aqui tem um alimento já cozido. Então, quando a gente coloca junto aqui, esse alimento cru que está com a carga microbiana muito alta, tem muito micróbios aqui nesse alimento cru, ele vai passar esses micro-organismos para esses alimentos que já foram cozidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de contaminação cruzada, e também pode passar aqui, olha, para as folhas, e tem um perigo aqui muito grande, porque as folhas geralmente não passam por nenhum processo de cozimento. Então, você está em contato com uma carne, com um alimento que tem grande quantidade de micro-organismos, com certeza essa folha aqui ela já está contaminada, Então, possivelmente esses alimentos crus eles vão contaminar novamente aquele alimento que já foi cozido e também as folhas. E outra forma de contaminação cruzada é quando os equipamentos da cozinha não são higienizados corretamente. Ou então, quando a gente utiliza o mesmo garfo ou a mesma faca para cortar o alimento cru, depois a gente já corta o alimento cozido. Então, essa faca ela vai transportar os micro-organismos do alimento cru para o alimento cozido. Então, é muito importante também que esses utensílios eles passem por uma higienização correta. E aí aqui a gente traz então algumas dicas de como higienizar esses utensílios, as bancadas, para que não haja esse tipo de contaminação. Então, o mais interessante é que seja realizada em 2 etapas essa higienização. A primeira é a lavagem para retirada de sujeira que conseguimos enxergar, Então, é importante também a gente não deixar aquele excesso de detergente, Pois, como vimos, em excesso pode gerar um perigo químico. Então, primeira etapa a gente lava como a gente faz normalmente. Só que a gente não vai ter tirado aquelas micróbios que a gente não consegue ver. Então, aí que entra a segunda etapa, que seria a desinfecção, para a gente retirar essas sujeiras que a gente não vê, é através de um preparo sanitizante, que é feito por 1 litro de água com 10 ml de água sanitária. Então, a gente faz essa mistura, coloca em algum recipiente e pode utilizar banhando os utensílios, a bancada, ou então deixando de molho por uns 15 a 20 minutos. E dessa forma, os utensílios eles vão estar realmente limpos e aí não vão gerar essa contaminação cruzada. Que às vezes acontece de a gente pegar alguma doença através de alimentos e a gente nem sabe como foi que isso aconteceu. E realmente pode ser através de uma contaminação cruzada. E outro grande veículo de contaminação dos pescados e de todos os outros alimentos também são as nossas mãos. É fácil contaminar tudo o que se toca se não houver a higienização das mãos com frequência e de forma correta. As mãos são a parte mais importante do corpo, que por conta disso, por ser um veículo de contaminação, então a gente deve tomar muito cuidado com as nossas mãos,
pois através dela a gente transporta e a gente espalha esses micro-organismos para todos os lados. Elas devem ser bem lavadas antes de manusear os alimentos. Também depois que a gente vai no banheiro, a gente deve lavar direto. Se a gente mexe no lixo, se a gente mexe no cabelo, se a gente tosse, assua o nariz, pega em dinheiro. Então, é muito importante que a gente sempre lave as mãos, principalmente se a gente estiver manipulando algum alimento. E a lavagem das mãos é uma das melhores formas para evitar a contaminação dos alimentos por micro-organismos patogênicos. Mas a maioria das pessoas não gastam nem 10 segundos para lavar a mão, É tudo muito rápido e não lava a mão da forma adequada. Então, como é que a gente deve lavar as mãos? Primeiro, que uma boa lavagem deve durar mais que 20 segundos. Então, a gente precisa dedicar um tempo maior para lavar as nossas mãos. No início pode ser um pouco complicado, fazer essa rotina de higienização das mãos, mas com a prática vai se tornando um hábito e a gente vai fazendo tudo direitinho. Então, primeiro devemos molhar as mãos, colocar um pouco de sabão e espalhar nas palmas das mãos. Depois a gente esfrega o dorso da mão, e logo após os espaços entre os dedos, não esquecendo do polegar também. As articulações, as extremidades dos dedos, as unhas também é muito importante a gente lavar. E por fim, os punhos e o antebraço. É muito importante lavar dessa forma para que toda a mão esteja limpa. E o fato de lavar a mão antes de manusear os alimentos é suficiente para reduzir consideravelmente as contaminações nos alimentos. Mas existem também outros cuidados que devemos ter durante a manipulação do pescado. Como, por exemplo, tomar banho todos os dias é muito importante, porque assim como as mãos, todo o nosso corpo tem muitos desses micróbios, desses micro-organismos que a gente pode passar para o alimento. Usar toucas ou lenços nos cabelos, lembramos que os micro-organismos eles estão presentes também em todos os lugares, inclusive nos cabelos. E por isso a gente deve sempre usar algo para cobrir o cabelo, que pode ser uma touca, pode ser um lenço, todos limpos. Mas é muito importante cobrir para que não caia nada no alimento, o que pode gerar também tanto perigo microbiológico, que o cabelo ele pode estar contaminado, quanto também um perigo físico, Como a gente falou, se encontrar um cabelo dentro de um alimento vai ser um tipo de perigo físico. O avental também, o avental limpo é muito importante, Porque se a gente estiver com uma roupa que a gente já foi na rua e voltou e não lavou e pegou para manipular o alimento, pode passar também essa contaminação para o alimento, então é muito importante que tenha um avental sempre limpo. As máscaras também são muito importantes, como a grande quantidade de micro-organismos patogênicos é encontrado na nossa boca, no nariz também. Enquanto a gente fala, a gente expele várias gotículas de saliva que contêm os micro-organismos e que podem contaminar o alimento, Então, essa utilização de máscara é muito importante. Caso alguém esteja doente, se você estiver doente, então é importante evitar manipular os alimentos, porque as pessoas doentes, principalmente com diarreia, com vômito, com gripe, com dor de garganta, apresenta um alto número de micro-organismos patogênicos no corpo, então pode facilmente transmitir para o alimento. Bem como se tiver algum corte, alguma ferida também, pode ter essa contaminação, pode levar esses micro-organismos que estão nessas feridas, nesses machucados, para o alimento. Então, o ideal também é que não manipule o alimento, mas caso tenha a extrema necessidade, lavar bastante as mãos e utilizar luvas descartáveis. Então, quais as vantagens da aplicação das boas práticas no pescado? Aplicando todos esses passos de boas práticas de manipulação do pescado e respeitando as temperaturas ideais, teremos um produto de muita qualidade. Os alimentos de qualidade é garantia do produto saudável para o consumidor.
que a cada dia se torna mais exigente com relação à qualidade dos produtos que compram e que consomem. Assim, quando um produto saudável é fornecido aos consumidores, eles ficam mais contentes, né? Então, os consumidores de pescados, eles desejam um produto mais fresco possível. E para que isso aconteça, precisamos ter cuidado desde lá da captura, né, até que chegue até esse consumidor, esse produto, né? Então, tendo a certeza de que estão comprando um produto livre de contaminantes, os consumidores eles se tornam ainda mais confiantes, né? Confiam mais na pessoa que está comprando, que está manipulando esse alimento, né? Então, ele compra mais produtos, indica mais para outras pessoas e até paga melhor, né? Deixando o pescado mais valorizado ainda. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre as boas práticas de manipulação do pescado. Espero que vocês tenham gostado, né? Agora vamos pôr em prática tudo que a gente aprendeu até agora, certo? Muito obrigada e até mais!